Olá, queridos e maravilhosos alunos! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia. Galerinha, hoje em nossa aula vamos retomar o estudo da apostila número 5 de Geografia, que é basicamente a região sul do Brasil. Relembrando que nas últimas aulas trabalhamos aspectos físicos como clima e vegetação. E na aula de hoje vamos falar da população e o povoamento que fazem parte da região sul do Brasil, ok? Recapitulando um pouquinho aí, galerinha, nas últimas aulas trabalhamos que a região sul é composta por 3 estados, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Tem uma extensão territorial em torno de 578 a 576 mil quilômetros quadrados, tá? É sim a menor região do Brasil, tá? No entanto, é a terceira macro-região mais populosa do país. Quando falamos em macro-região, falamos em uma área territorial bem curta, aonde existe uma grande concentração da população. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, tem em torno ali de 27 a 28 milhões de habitantes. E sua dimensão demográfica está em torno ali de 47,5 habitantes por quilômetros quadrados. Então, 47,5 dentro de uma região macro, tá? Uma macro região. Então, existe sim uma grande população, tá bom? Então, é uma área bem habitável, bem diferente da região norte, aonde existe uma área territorial muito grande e é onde está a menor concentração populosa do nosso país, tá bom? Então, basicamente, entendendo que as regiões mais povoadas, os estados, desculpa, mais povoados aí da região, como o Rio Grande do Sul e o Paraná, é onde está a maior concentração populosa, tá? Em torno ali de 10 a 11 milhões cada uma. Em torno de 6 a 7 milhões em Santa Catarina. Por ser uma área mais abrangente, vocês podem observar o mapa, que está lá em cima, dentro dessa descrição informativa dos aspectos físicos, vocês podem observar lá que a dimensão demográfica da região referente a Santa Catarina é menor, por ser uma área onde existe uma grande fauna e flora ali, uma biodiversidade diferente, acaba inibindo boa parte da região como a agregação de comunidades, por ser uma área bem arborizada, uma floresta bem fechada, tá bom? Aonde aquele bioma específico da região que vocês estudaram é propício à vegetação mais abundante. Então, Rio Grande do Sul e Paraná têm áreas territoriais mais planas, aonde existe grande concentração de metrópoles. Ok, galerinha? Aqui temos um grande resumo referente à região sul do Brasil, que já era uma área habitável há séculos, tá? Por grandes tribos indígenas que lá estavam localizadas. E a grande tribo que estava dominando a região sul do Brasil, sim, eram os Guaranis, tá? E depois, lá com as missões dos grandes jesuítas, também dos bandeirantes, foi sim se moldando a cultura vinda da Europa, tá bom? A religião, por exemplo, que é uma grande religião que predominou junto com os europeus, que é o catolicismo, veio junto com os desbravadores, ali os espanhóis também, para a região e começou a fragmentar um pouco da cultura indígena daquela região, formando ali grande diversidade religiosa. E ao longo do século XVII, com a coroa inglesa, chegando também pelas áreas litorâneas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, trouxe também boa parte da cultura europeia, tá bom? Modificando também costumes, alimentação, o desenvolvimento agrícola daquela época, porque a região era um centro econômico muito importante lá naquele período da coroa portuguesa, tá bom? Então era ali que acontecia muita transição de mercadoria para a Europa, tá bom? E também com a desbravação dos recursos limitados que existiam naquele período
próximo às áreas litorâneas, tá? Aqui fala um pouquinho dessa cultura, eu vou deixar um pouco demarcado aqui, para vocês estarem fazendo uma leitura, tá bom? Deixa eu salvar aqui. Aqui fala um pouquinho da criação das grandes cidades daquela época, como Florianópolis, como Caxias do Sul. Conta um pouquinho também da história de Criciúma, a formação de Porto Alegre lá no Rio Grande do Sul, mas vai ficar para uma leitura mais simples, tá? Deixa eu pegar aqui. Bem, foi. Aqui vai ficar para leitura, para vocês entenderem um pouco do povoamento que aconteceu e desenvolveu uma população completamente diferente do que havia há séculos atrás, tá? Que era a grande cultura indígena, né? A grande cultura dos Guaranis, que até hoje vinga lá na região sul do Brasil, com áreas de preservação, tá? E áreas que grandes tribos indígenas estão se localizadas ali próximo a Garibaldi, Gramados, tá? A Novo Hamburgo. São áreas ainda de preservação, onde existe grande desenvoltura das tribos indígenas naquela região, tá bom? A região de Campos Gaúchos, o famoso Pampa ou Campanha, tá? Campanha, não é campana, tá? É campanha. Foi ocupado pelo luso brasileiro através da pecuária. Então, a pecuária em si trouxe essa fragmentação de outros povos, tanto indígenas, tá? Mas boa parte europeia. Lá nessa região dos Pampas, lá na região sul do Brasil, tá bom? Existe uma grande diversidade cultural, religiosa e econômica vinda do Japão, da Ucrânia, da Rússia, da Polônia, e foi se desenvolvendo ali o plantio do cafezal, a cafeicultura, na verdade a pecuária, a agricultura, e foi moldando a economia e a cultura e a religião. Quando falamos em cultura, falamos também na religião, tá? Então, ao longo do tempo foi se moldando, tá? E boa parte da região sul do Brasil tem essa fragmentação europeia hoje. A cultura europeia, você pega Canelas ali, Gramados, onde são áreas de turismo, tá? Onde o turismo predomina ali, uma área de encontro, áreas de plantações de vinho, de uva, na verdade, que vai finalizar em grandes grandes produções de vinho, tá? Então, a Serra Gaúcha, lá nos Pampas, tem essa diversidade cultural que veio com os colonizadores lá da Europa, como os alemães, principalmente alemães e portugueses. Depois, sim, veio os ucranianos, próximo a Blumenau ali, a Lages. Na sequência, veio os alemães e os italianos. Vocês podem observar aqui, nesse indicador em Criciúma, existe uma grande colonização italiana ali. Então, em Criciúma, você pode observar que o comércio, a indústria, geralmente ela é gerenciada, ela é administrada. Existe uma grande raiz italiana naquela região. Em verde, os alemães. Vocês podem observar a grande fragmentação também em Lages, muita cultura alemã. Blumenau, existe um Oktoberfest, né, que é um encontro de grandes empresas que voltaram a sua economia da cerveja, da área gastronômica, em eventos referente à Alemanha. Tá? Oktoberfest é uma festa alemã que acontece aqui no Brasil, lá em Blumenau. Itajaí, que é uma área litorânea onde existe um porto, o Porto de Itajaí. Também no Paraná temos o Porto, que é o Porto de Paranaguá, que são escoamento de tudo que é produzido lá na região sul. Esse escoamento alimenta também São Paulo, Rio de Janeiro, através dos portos, mas boa parte do que é escoado vai para fora do Brasil, como a produção de vinho, bovinos, suínos, caprinos. Então, boa parte desta produção agrícola, que acaba saindo, o café, que é muito reconhecido fora do Brasil, também eles são escoados através dos portos, que existem
ali em Itajaí, tá, em Santa Catarina, e Paranaguá, que se encontra no Paraná, tá bom? Então aqui tem um pouquinho da cultura, um pouco da tradição que chegou junto com os europeus aí e acabou disseminando essa fragmentação cultural que existe na região. Então vocês vão estar lendo de imediato estes costumes aqui e em seguida a gente vai fazer um trabalhinho referente a isso, tá bom? Aqui também tem uma grande explicação falando de cada região do Brasil, tá? Eu não vou me estender muito, porque hoje o foco é trabalhar o exercício da apostila referente à população e o povoamento, tá bom? Não vamos fixar 2, 3 conteúdos aí, porque a gente não vai dar conta e não vai conseguir terminar os exercícios da apostila. Então vamos por etapa. Hoje falamos um pouquinho da população e o povoamento que aconteceu, essa mudança, tá? Através lá do século XVII, com a coroa portuguesa, ocupando a nossa faixa litorânea ali do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Também lembramos que já existia grande população lá na região sul, que eram os indígenas, com a grande procedência do Tupi-Guarani, os Guaranis, tá bom? Então, basicamente aí está uma explicação do professor. Em seguida vocês vão fazer a leitura e responder os exercícios referente à povoação, o povoamento na verdade, e a população da região sul, ok? Galerinha, finalizando a aula de hoje, sim, vamos responder os exercícios da página 136. São 4 exercícios bem prático e fácil, tá? Onde vai falar um pouquinho da população e o povoamento que foi trabalhado hoje, tá bom? Então aqui fala um pouquinho, né, da ocupação da região pelo povo indígena, onde tinha ali basicamente o grande povo do Guarani, a tribo falada do povo Guarani. Depois a chegada e a ocupação dos brancos na região sul, com as missões jesuítas, com os grandes padres jesuítas, que foi ali fragmentando a questão religiosa para as tribos indígenas da região, tá bom? Boa parte da região foi fragmentada, destruída com a guerra, várias guerras que aconteceram naquele período entre 1754 a 1756, tá bom? Grandes fragmentações de tribos indígenas que aconteceu com a chegada dos bandeirantes. Isso provavelmente vocês já trabalharam em história. Depois, lá no século XVII, a coroa portuguesa resolveu ocupar boa parte da faixa litorânea do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, estimulando uma modificação cultural e também populosa. E depois veio aí a ocupação dos campos gaúchos, mais adentro, né, o famoso Pampas, áreas de relevo de planície, ao norte do Paraná, com os eslavos que vieram da Europa, os japoneses da Ásia, onde incentivaram a cafeicultura, exportando esse tipo de recurso para fora do Brasil, tá bom? Através de grandes saídas ali, pequenos portos daquele período, aonde eles retiravam grandes recursos para a Europa, tá bom? A Europa e a Ásia. As colonizações que aconteceram dentro da região, as maiores se falam que é a Alemanha, né, que trouxe grande cultura para a Serra Catarinense também. Gramado, Canela, São Leopoldo, são ali municípios que têm sim uma cultura fragmentada, uma cultura misturada ali um pouquinho do norte e sul e leste da Europa, tá bom? Então trouxe um pouquinho daquela cultura. Garibaldi, onde existem grandes plantações de uva, onde tem o engarrafamento de grandes vinhos importados que vai para fora do Brasil. Criciúma, que é uma área de relevo de planalto, onde existem grandes serras ali. Blumenau, onde existe uma grande área litorânea muito bacana, onde que é um ponto turístico bem conhecido do Brasil. Algumas áreas pelos italianos ali, como Bento Gonçalves, Caxias do Sul, como o professor falou, são povos que vêm da Europa, se colonizaram nessas regiões, modificando aquele habitat que existia, né, aquela cultura enraizada que estava ali dos jesuítas, depois com a coroa portuguesa, e foi se moldando, criando uma grande diversidade cultural lá na região sul, tá bom?
Então, galerinha, tá bem prático, fácil. Dúvidas? Podem chamar o professor, estou aqui à sua disposição para sanar as suas dúvidas referente às questões da população e o povoamento da região sul do Brasil. Ok, galerinha? Um forte abraço para vocês. Dúvida? Podem me chamar no Classroom, no WhatsApp, no YouTube, não importa. Estou aqui à sua disposição. Agradeço a presença de todos e até semana que vem, galerinha. Sextou, vão descansar e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus!